pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje o assunto é dinâmica. Continuamos com a dinâmica, aplicações das leis de Newton. Hoje nós vamos falar um pouco sobre polias ou roldanas, também conhecidas como roldanas e molas. Bom, o que é uma polia? Polia é um dispositivo mecânico que a gente usa para tornar mais cômodo, para facilitar ou para reduzir até a força necessária que a gente tem que fazer para deslocar normalmente, suspender, erguer certos objetos. Você já deve ter visto um mecanismo desse em construções. Construção civil, muitas vezes a obra que eles estão fazendo não é grande o suficiente para você montar um elevador, mas também a altura é muito alta para você ficar carregando os objetos, carregando os pesos. Então o que eles fazem? Eles montam um dispositivo com polia. E aí eles conseguem mais facilmente levar lá o tijolo, a massa e outros materiais, suspender esses materiais até chegar na altura que eles querem. Sabe onde também talvez você tenha um conjunto, um sistema formado por polias e nem tenha se dado conta nisso? Quem tem varal de teto em casa, como é que você faz para suspender ou para abaixar o varal? Você solta a corda que está prendendo o varal e aí você ou suspende ou você desce o varal, põe a sua roupa, tira a sua roupa e volta para a posição que você quer. Repare, você usa um conjunto de polias. Isso não é só para tornar mais cômodo, isso também te ajuda a reduzir a força que você tem que fazer quando você vai suspender o varal, porque afinal de contas a roupa está molhada. Além do peso da própria roupa, tem o peso da água. E ficaria muito mais complicado para você movimentar o varal se não tivesse um conjunto de polias. Então vamos analisar aqui, dois casos, polia fixa e polia móvel. Então está aqui um conjunto formado por uma polia fixa. Repare, o que é polia? Então é uma roda, ela tem um sulco, por esse sulco vai passar uma corda, e essa polia ela está fixa a um apoio, pode ser teto, por exemplo. Na outra extremidade da corda, a gente tem um peso, que é o peso que a gente quer suspender. Então a gente aplica uma força nessa corda, a gente puxa a corda, essa força é transmitida pela corda até o objeto e a gente consegue suspender. Neste caso, a força que a gente vai ter que usar para suspender o objeto é exatamente o peso do objeto. Repare, a tração da corda que está elevando o objeto é exatamente igual, é a mesma corda, é exatamente igual à força que eu estou aplicando. Então nesse caso aqui, a força que eu estou usando é a mesma força que eu teria que usar se eu fosse simplesmente suspender esse corpo, esse objeto. Mas a situação aqui é muito mais cômoda, é muito mais fácil. Porque além de eu estar fazendo um movimento para baixo, ao invés de ter que fazer um movimento para cima, eu posso usar até o peso do meu corpo, né? Eu posso me apoiar aqui na corda e usar o peso do meu corpo para suspender esse objeto. Mas nesse caso, a força que eu vou usar é igual à força peso. Então nesse caso aqui, a força F é igual à força peso. Aqui em módulo, né, que as direções são diferentes. E aqui tanto faz, viu pessoal, se a corda está inclinada ou se ela está na vertical. Esse ângulo de inclinação da corda não faz diferença. O valor, o módulo da força F é igual ao módulo do peso do objeto que eu estou suspendendo. E nesse caso eu tenho uma polia fixa e uma polia móvel. Repare, é a mesma corda passando pelas duas polias. A extremidade da corda está presa também, assim como a polia, está presa nesse apoio. Pode ser o teto. E aí eu vou usar esse dispositivo, esse mecanismo, para suspender esse peso. Bom, como que eu vou suspender esse peso? Tem que ter uma certa força, tração nessa corda que liga a polia até o peso. E essa tração T1 tem que ser igual ao peso. Então, primeira observação aqui é que T1 é igual ao peso. Só que essa tração, quando ela passa pela polia móvel, o que acontece com essa tração T1? Ela se divide em outras duas forças, T2 de um lado, T2 de outro. É a mesma corda? É a mesma corda, então a tração é a mesma. Então, T1, que é igual à força peso, é igual a 2T2. Mas T2, reparem, é a mesma força F que eu estou aplicando na corda para elevar o peso. F é igual a T2, fazendo a associação aqui, como é que vai ficar então a força F? Peso
é igual a 2F. Ou seja, a força que eu preciso aplicar nesse corpo para suspender, para elevar esse corpo, é metade do peso desse corpo. Olha como isso facilitou a minha vida. Aqui eu tinha que aplicar a mesma força, o mesmo peso, para poder suspender o objeto. Aqui eu reduzi pela metade a força necessária para eu suspender esse corpo, suspender esse objeto. Mas qual que é a mágica desse mecanismo? É porque essa outra extremidade da corda ela está presa na superfície de apoio. Então eu consigo dividir as forças que eu estou usando para levantar esse peso, tá? Então, polia fixa, a força que eu tenho que fazer para suspender o objeto é igual ao peso desse objeto. Polia, um conjunto de polia móvel com uma fixa e apenas uma móvel, eu reduzo essa força pela metade. Agora eu vou sair aqui da frente da lousa para vocês poderem dar um print nessa tela. E a gente vai voltar com o caso onde eu tenho mais de uma polia móvel nesse conjunto, nesse sistema. Eu só apagar a lousa e já volto, não sai daí. Então tá aqui, pessoal. Eu tenho um conjunto agora com uma polia fixa e duas polias móveis. A gente faz uma análise para esse caso, depois a gente generaliza para diversas quantidades de polias móveis. Então repare, eu tenho uma polia fixa, tenho uma corda que passa por essa polia e eu aplico uma força F nessa corda para levantar esse corpo que tem um certo peso P. Então, nessa corda que está levantando o peso, tem uma certa tração que eu vou chamar de T1. Nessa outra polia móvel, eu tenho uma corda. Em cada uma aqui, e nessa corda eu vou ter uma certa tração que eu vou chamar de T2. É a mesma corda? É. Então aqui é T2 também. Nesse caso aqui, é parecido com esse aqui. A gente já viu que T1 é igual a P, que é igual a 2T2. Então já vou colocar aqui, ó. T1 é igual a força-peso, que é igual a 2T2. Agora, desse outro lado, eu tenho T2. E aqui em cima, eu tenho uma outra tração que eu vou chamar de T3. T3 para cá, T3 para cá. É a mesma corda. Quanto vale, então, T2? T2 é igual a 2T3. E T3 em relação a F? É a mesma corda. F é igual a T3. Pessoal, se a gente fizer as devidas substituições aqui, ó, F é igual a T3, 2T3 é igual a T2 e 2T2 é igual a P. A gente vai chegar à conclusão que peso é igual a 4F. Ou seja, agora para eu suspender esse corpo, a força F que eu vou ter que aplicar naquela corda é apenas 1/4 do peso desse corpo. Então, de maneira geral, a força que eu tenho que aplicar num conjunto de polias móveis para suspender um objeto, um determinado peso P, é igual a F é igual o peso desse objeto dividido por 2 elevado a N. E N é o quê? N é o número de polias móveis. Mais uma vez, reparem que toda polia móvel, a outra extremidade da corda, está fixa no apoio, nesse caso aqui pode ser o teto. Então, uma polia móvel, duas polias móveis, N polias móveis. A gente consegue perceber como a gente diminui bastante, a gente reduz bastante a força que a gente tem que aplicar para suspender o objeto. Então vou sair de novo da frente da lousa, deixar vocês darem um print nessa tela e a gente volta para falar um pouquinho sobre molas. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, vamos fazer uma recordação rápida sobre a lei de Hooke. A gente já viu isso na aula específica, no vídeo específico sobre a lei de Hooke, mas vamos relembrar rapidamente para a situação que a gente está estudando, a aplicação das leis de Newton. Então, a gente tem uma mola, e essa mola está presa a um suporte fixo, suspendendo um objeto peso P. Quando que essa situação está em equilíbrio? Quando a força elástica é exatamente a força peso. Força elástica é igual a Kx, constante elástica da mola, deformação da mola. A mola pode deformar sendo comprimida ou sendo
alongada. Então, força elástica é igual a força-peso, Kx igual a força-peso. Associação de molas, a gente pode ter uma associação em paralelo e associação em série. Cuidado, é parecido com a associação de resistores, mas a fórmula para a gente achar a constante elástica equivalente do sistema é diferente, na verdade é o inverso, vocês vão lembrar disso. Então, se eu tenho duas molas presas, fixas no suporte, cada uma com uma constante elástica diferente, as duas estão suspendendo um objeto de peso P, repare, numa situação de equilíbrio, a força-peso é equilibrada pela força elástica 1, força elástica 2. Então a força-peso é igual a F1 mais F2. É fácil perceber que aqui a deformação das duas molas é igual. Então a deformação X é igual a X1, que é igual a X2. E a força elástica K vezes X. Nessa situação, eu posso achar uma força equivalente. Uma força equivalente que seja a F1 e F2. Que força equivalente é essa? A força equivalente que está equilibrando a força-peso é igual a F1 mais F2. A gente já viu isso aqui. Então eu posso achar uma constante elástica equivalente para essa força equivalente. Então K vezes X é igual a K1, constante elástica da mola 1, vezes X, mais constante elástica da mola 2 vezes X. O X é o mesmo, né? A deformação que a mola 1 vai sofrer é a mesma deformação que a mola 2. E seria a mesma deformação se eu tivesse uma mola só. Então, fazendo os devidos ajustes aqui, eu acho que coloco o X em evidência e cancelo esse X com esse X. A constante elástica equivalente numa associação em paralelo de molas é igual a K1 mais K2. Se eu tivesse 3, 4, 5, seria a soma Kn é igual a K1 mais K2 até Kn. E na associação em série, eu tenho duas molas diferentes, constantes elásticas diferentes. Percebam, eu tenho uma força F equilibrando aqui a força peso. Só que a força F é a mesma para as duas molas. Força F, então, para a mola 1, K1 vezes X1, porque cada mola vai deformar de uma distância diferente agora, né? Porque as molas são diferentes. Mas a força F para a mola 1, K1 vezes X1, isolei o X1. A força F para a mola 2, K2 vezes X2, isolei o X2. E qual que é a elongação total, a deformação total da mola? X1 mais X2. Nesse caso, eu também posso achar uma força elástica equivalente, que vai ser igual a constante elástica equivalente vezes X. Lembrando que X é igual a X1 mais X2. Então é só eu substituir o X nessa fórmula aqui, né? X é igual a força F sobre a constante elástica equivalente. Isso é igual a X1, que é F sobre K1, mais X2, que é F sobre K2. Como eu tenho a mesma força F nas três situações, eu chego nessa fórmula aqui. O inverso da constante elástica equivalente é igual ao inverso de K1 mais o inverso de K2. E se eu tivesse mais uma, duas N molas, 1 sobre a constante equivalente seria a soma do inverso das N molas. Tá? Só uma recordação sobre molas, lembrando que a maioria dos casos das aplicações das leis de Newton que a gente vai ver, esse sistema mola e corpo vai estar em equilíbrio. Então vou sair aqui da lousa para vocês darem um print nessa tela. E aí a gente volta para falar de algumas situações de conjuntos ou que estão em equilíbrio ou as condições para que esses conjuntos fiquem em equilíbrio. Não sai daí que eu já volto. Pessoal, agora que a gente fez uma recordação sobre polias e molas, vamos ver alguns tipos de exercícios comuns de vocês encontrarem a situação, tanto de polia, mola e às vezes a associação dos dois. Ó, primeiro tipo, você tem um bloco em cima de uma superfície, tem uma polia aqui na extremidade e um outro bloco pendurado na mesma corda, no mesmo fio, que passa pela polia e une os dois blocos. Quando que esse conjunto vai ficar em equilíbrio? Só vai ficar em equilíbrio
se além da tração aqui no fio, tiver alguma outra força agindo sobre o bloco A. Se nessa situação, sobre o bloco A, estiver agindo só a tração do fio, o bloco sempre vai se movimentar, sempre vai ser puxado pelo bloco B. Ah, Ricardo, mas e se o bloco A tiver uma massa de 1000 kg e o bloco B tiver uma massa de 1 kg? Vai ser puxado, ele vai se movimentar. Para ele não se movimentar, tem que ter uma outra força aplicada em A, além da tração. Pode ser, por exemplo, o atrito. Pode ter uma mola, pode ter uma outra força aqui puxando, um outro fio aqui puxando. Não importa. Se não tiver nenhuma força agindo sobre o corpo A, aqui percebam que a força-peso e a normal, eu nem desenhei porque nesse caso eles estão se anulando. O bloco B sempre vai puxar o bloco A. Isso vem da onde? Segunda lei de Newton. Se a resultante é diferente de zero, sempre vai ter aceleração. Não importa a massa. É claro, dependendo da força aplicada e da massa do corpo, a aceleração ela pode ser muito pequena. Mas ainda assim ela vai acontecer. Imagina um bloco parado, em repouso, ou então em movimento retilíneo uniforme. Força resultante agindo sobre esse bloco igual a zero. Se você chegar perto desse bloco e der um peteleco nele, der um assopro, assoprou o bloco, a força resultante, você concorda que deixou de ser zero? Já tem uma outra força agindo. Se a resultante é diferente de zero, vai ter uma aceleração. É claro, essa aceleração pode ser pequena. O bloco B puxando o bloco A, isso pode ter uma aceleração, às vezes até desprezível. Você pode levar horas para perceber o movimento do bloco A, mas sempre vai puxar. Para esse sistema ficar em equilíbrio, tem que ter uma outra força atuando sobre o bloco A, além da tração. Nesse caso aqui, ó, uma polia com dois corpos, o corpo A e o corpo B. Para haver equilíbrio, a massa de A tem que ser igual à massa de B. Se elas forem diferentes, o corpo mais pesado, o corpo que tiver a maior massa, sempre vai puxar o outro corpo. Para ter equilíbrio, então, as massas têm que ser iguais. Se as massas não forem iguais, o corpo que tiver a maior massa, o corpo que tiver a maior força-peso, vai puxar o outro corpo. Certo? Bom, agora aqui, ó, vamos ver duas situações envolvendo molas. A gente tem uma situação parecida com essa aqui, ó. Uma polia, um corpo pendurado, só que agora esse fio está ligado numa mola e essa mola está presa numa parede. Nesta situação, o que é necessário para esse sistema, para esse conjunto ficar em equilíbrio? Vamos analisar as forças agindo sobre o bloco? A gente tem a força-peso e tem a tração no fio. Esse fio está ligado na mola e a mola está ligado na parede. O que vai acontecer quando eu penduro um bloco ligado dessa forma? O bloco ele vai se movimentar para baixo e vai distender a mola até que eles entrem em equilíbrio. Nesse momento, a tração no fio é exatamente igual à força elástica, que é exatamente igual à força-peso do bloco. Então, nesse tipo de conjunto, quando o sistema entra em equilíbrio, nós podemos afirmar com certeza que a tração é igual à força elástica e é igual à força-peso. Tá? É uma associação muito comum também da gente encontrar em exercício. E aqui nós temos uma outra situação. Ó. Um bloco preso a uma mola, nessa mola, ou na continuação da mola, ou tem um fio, e a gente puxa esse bloco aplicando uma certa força F. O que acontece com a mola? Num primeiro momento, a mola vai se deformar, ela vai se alongar. Depois que o conjunto entra em equilíbrio, se o bloco se move com aceleração constante, ou seja, se a força resultante é diferente de zero, então com certeza eu posso afirmar que a força aplicada na mola, que por sua vez vai ser aplicada no bloco, é exatamente igual à força elástica na mola. Reparem, eu fiz a observação aqui, se o bloco se move com aceleração constante, porque ele pode se mover com velocidade constante. Aí, nesse caso, não tem aceleração. Se a velocidade é constante e não tem aceleração, é porque a resultante é igual a zero.
Então, nesse caso, eu tenho que ter necessariamente uma outra força, que pode ser a força de atrito, por exemplo, para interagir com a força F e, nesse caso, resultar no movimento com velocidade constante, força resultante igual a zero. Numa situação como essa, que eu só tenho a força F agindo, com certeza a força F é igual à força elástica. E nesse caso, a gente faz associação com a lei de Hooke, força elástica igual constante elástica vezes a deformação, e segunda lei de Newton, força resultante é igual massa vezes aceleração. Nesse caso, se o bloco está em equilíbrio, resultante de forças é igual a zero. Nesse caso, quando o bloco está em equilíbrio, resultante de forças é igual a zero. E nesse caso, para ele ficar em equilíbrio, apenas se as massas forem iguais. Agora eu vou sair aqui da frente da lousa, para vocês poderem dar um print nessa tela. E eu vou voltar com um exercício que mistura um pouco de tudo isso que a gente falou nessa aula. Olha aí na sua tela, tente resolver, você já sabe. Depois a gente vem com a resolução. Não sai daí. Pessoal, está aqui o esquema do exercício. Eu já dei uma adiantada aqui na lousa, porque o exercício é um pouco longo, então para a gente ganhar tempo, eu já coloquei as forças que estão agindo no bloco B, no bloco A, no bloco C, a gente já vai ver isso. E os dados do problema estão todos aqui. Então reparem, no bloco C está em equilíbrio. Então a força elástica da mola é igual ao peso do bloco C. A mola está ligada a esse fio, que eu vou chamar aqui de TB, tá? TB. E nesse caso é fácil de ver que TB é igual a força elástica. Força elástica é igual a Kx da mola. No bloco A, força-peso e uma tração nesse fio que eu vou chamar de TA. E no bloco B, eu tenho todas essas forças aqui agindo, ó pessoal. No bloco B, eu tenho a tração do fio, TA, e tenho a componente X do peso, que é PX. Tenho a tração no fio, que eu chamei de TB, e tenho o atrito. Se tem coeficiente de atrito cinético, tem atrito. Eu tenho a normal e tenho a componente Y do peso do bloco B, PY. Bom, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que fazer as análises bloco por bloco, tá? Então vamos começar com o bloco A, que é o mais fácil aqui, ó. Bloco A, força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração. Qual que é a força resultante? É a força-peso menos a tração. Isso aqui é igual a massa de A vezes a aceleração. Daqui eu tiro que a tração é igual a peso menos a massa de A vezes a aceleração. Qual que é a força-peso? mg, 3 vezes 10 é 30. Massa de A, 3 vezes a aceleração, 7,2. Daí eu tiro que TA é igual a 22,8 newtons. Agora vamos fazer a mesma análise para o bloco B, né? Então tá aqui, ó, bloco B. Bloco B. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A massa do bloco B é o que eu estou procurando. Quem que é a força resultante? Px e TA. Px mais TA menos o FAT e a tração B. Menos o FAT menos TB. Tudo isso é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Bom, Px, plano inclinado, está descendo, então é P seno, não se esqueçam disso. Bom, então como é que fica o Px para o bloco B? Massa do bloco B vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. Então aqui, ó, massa do B, que eu não sei, vezes a aceleração da gravidade vezes o seno de 37. Mais TA eu já calculei, 22,8. Menos o FAT. FAT o que é? Coeficiente de atrito vezes a normal. Mas quem que é a normal aqui? É a componente PY para o bloco B. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 0,4 vezes
Componente PY é MB vezes 10, que é o G, vezes o cosseno, né? X é o seno, Y é o cosseno, que aqui então é 0,8. Menos TB, que é a força elástica. Quem que é a força elástica? Kx, 1240 vezes 0,02. K e a deformação. Tudo isso é igual ao quê? Aceleração vezes a massa do bloco B. A aceleração é a mesma, 2,4. Pessoal, exercício resolvido. Uma equação com uma incógnita, a massa do bloco B. Agora é só fazer as contas aqui. Vou fazer rapidinho e já ponho aqui, tá? Então aqui, ó. 10 vezes 0,6, 6 NB, 22,8 que é o TA. 10 vezes 0,8, 8 vezes 0,4, 3,2 massa de B, menos 1.240 vezes 0,02, 24,08. Tudo isso igual a 2,4 MB. Fazendo as contas aqui, massa do bloco B igual a 5 kg. Pessoal, um exercício muito legal envolvendo mola, polia, plano inclinado, atrito, aceleração. Aqueles passos que eu falei para vocês. Identifiquem as forças que estão agindo em cada corpo. Faça o diagrama de forças. Descubra se tem aceleração ou não. O próprio enunciado já falou que tinha aceleração. Monta tudo e aí você consegue achar a solução. Vou deixar alguns outros exercícios aqui para vocês fazerem. Tente fazer, assistam as outras aulas, consulte seu material didático, já sabe. Se ainda assim tiver dúvida, deixe nos comentários que a gente vai resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!